Vamos conversar um pouquinho sobre o peso da autonomia precoce no diagnóstico tardio? Por que cobranças por independência podem gerar traumas em pessoas na condição tardia? Então vamos lá. Ao contrário do que se imagina, quando se fala do diagnóstico tardio, sim, nós vamos falar de adolescentes e de adultos que não apresentam um processo de independência pleno para a condução da sua rotina, para a condução das suas atividades profissionais. Muito pelo contrário, é muito comum você verificar que adolescentes e adultos apresentam uma série de situações em que eles se tornam dependentes de alguém ou de algum tipo de instrumento para lembrá-los e para poder auxiliá-los a executar suas tarefas. Eu vou dar alguns exemplos. Pessoas na condição autista esquecem de comer. Pessoas na condição autista apresentam problemas com processos de higiene pessoal, muitas vezes precisando serem lembrados sobre isso. Pessoas na condição autista apresentam dificuldade de exercerem livremente atividades relacionadas ao cotidiano, irem no supermercado, numa farmácia, ir no centro da cidade, pagar uma conta e assim por diante. Então, o que nós temos que ter claro? Essas pessoas, elas precisam de uma autonomia? Precisam. São pessoas como outras pessoas qualquer que precisa pagar boletos, que precisa exercer essas atividades porque nem sempre terão outras pessoas ao seu lado. Entretanto, essas pessoas elas precisam de treinamento. O que acontece com o diagnóstico tardio? Nós estamos falando de pessoas dentro de uma condição autista que cresceram e se desenvolveram sem saber que estão na condição autista. Sem saberem disso, nós estamos falando de pessoas que buscaram, de uma maneira muito intensa e muito forte, ajustes, adaptações, buscaram sobreviver ao mundo neurotípico. E com o passar do tempo, elas foram somando à condição autista uma forma de perceber e de reagir ao mundo nem sempre saudável. Somando a condição autista também comorbidades. Então, o que acontece na condição autista? Nós estamos falando de pessoas que têm uma forma de executar tarefas, uma maneira de organizar, de planejar, de analisar, de resolver problemas absolutamente compatível com a neurodivergência. E muitas vezes com uma incompatibilidade significativa com aquilo que nós chamamos de mundo neurotípico, com pessoas que não estão na condição autista. Então são pessoas que precisam ter um ajuste do como realizar e executar isso. E nós estamos falando de pessoas que necessitam de tempo para processar determinadas coisas. Além dessa característica, nós estamos falando de pessoas que mesmo com fala e inteligência preservada, apresentam prejuízos importantes de linguagem, tendo dificuldade de se expressarem e de compreenderem aquilo que os outros querem repassar a elas. Então, todo esse conjunto de fatos vai determinar e vai pautar a habilidade ou a inabilidade da pessoa na condição autista para esse funcionamento do dia a dia. Quando essas pessoas elas são pressionadas e autoritariamente exigidas a realizarem, existe uma tendência natural de as características na condição autista se potencializarem. O indivíduo buscar ainda mais o isolamento social, tornar mais forte a sua rigidez cognitiva, potencializar a sobrecarga provocada pela hipersensibilidade sensorial
E o conjunto deste espectro, chamado espectro autista, ele vai inflando e vai aumentando, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de lidar consigo mesma em várias situações e com as pessoas que estão à sua volta. E toda a exigência que se faz precocemente para que ela se torne mais independente tem um efeito rebote. A pessoa na condição autista de diagnóstico tardio, ela vai gradativamente se tornando mais frágil e mais dependente daqueles que estão à sua volta. Então, o que nós temos que ter claro? Sim, as pessoas na condição autista precisam desenvolver essa habilidade. 2, as pessoas na condição autista de diagnóstico tardio, elas têm potencial para desenvolverem essa habilidade. 3, fundamental, as pessoas na condição autista, elas necessitam de um tempo, de um ajuste de método, de acordo com as suas características, de acordo com o seu potencial, para conseguirem gradativamente alcançarem essa questão de independência. Caso contrário, nós estamos fadados a inflar negativamente todo um conjunto de características que poderiam ser canalizadas de uma maneira muito mais saudável e efetiva. Você já foi pressionado a ser independente precocemente? Como foi para você? Vamos conversar sobre isso?